Olá, meu nome é Verinha Guglielmi, sou assessora executiva da Secretaria Municipal de Educação e diante desse retorno, desse recesso um pouco diferente, devido à pandemia com o Covid-19 que nós estamos vivendo no nosso país, eu disponibilizei o meu celular para que nós pudéssemos estar esclarecendo dúvidas de vocês, profissionais da educação municipal. Nós estamos vivendo um momento diferente, mas nós acreditamos que nós vamos passar por este momento e vamos sair mais fortes e mais unidos. Quero passar agora para a Silvana, secretária municipal de educação, que vai estar esclarecendo todas as dúvidas que vocês encaminharam. Olá, nós sabemos que é um momento bastante diferente daquele que nós estamos acostumados. Isso é normal que surjam dúvidas, que surjam incertezas, que surjam inseguranças, mas nós vamos procurar estar mais juntos do que nunca para que nós possamos tirar desses momentos difíceis experiências para que estejamos aprimorando o nosso processo educacional, buscando outras formas de fazer aquilo que nós sabemos que cada um dos profissionais da rede de Araçatuba faz muito bem, que é o processo ensino-aprendizagem com as crianças. Então nós tivemos a antecipação do recesso escolar, tínhamos previsto no calendário a partir de julho um recesso e esse recesso foi antecipado assim que decretada a suspensão das aulas. Ele se findou no dia 6 e hoje, dia 7 de abril, nós já temos alguns direcionamentos para que, ao retornar de uma maneira bastante diferente, nós possamos dar continuidade ao estímulo aos nossos alunos, que eles possam continuar se desenvolvendo e aprendendo. Então, primeiramente, nós precisamos trazer algumas questões legais para esse contexto. Nós tivemos uma edição de uma medida provisória pelo governo federal. Essa medida provisória, alusiva à educação, ele trouxe a possibilidade de que, mantidas as 800 horas previstas na LDB, 800 horas letivas, não mais há a necessidade do cumprimento dos 200 dias letivos. Então, ficou condicionada a necessidade de que a carga horária de 800 horas mínimas ela tenha que ser cumprida, independente de se chegar ou não nos 200 dias letivos. No nosso município, nós temos um calendário organizado em 1000 horas, porque os nossos alunos, o ensino regular, já descontadas oficinas e contraturno, no ensino regular ele tem 5 horas diárias distribuídas nos 200 dias letivos, então nós já temos 1000 horas diárias caso os 200 dias fossem efetivados. Com essa redução dos 200 dias presencial, nós teremos também uma redução nesse total de horas que nós atingiremos ao final do ano letivo. Nós tivemos também uma regulamentação do Conselho Estadual da Educação. O Conselho ele fez uma manifestação até anteriormente a essa medida provisória e o Conselho também se manifestou nesse sentido, da necessidade de assegurar as horas mínimas previstas na LDB, mesmo que sem o cumprimento dos 200 dias letivos, e trazendo ainda a possibilidade de que, para se assegurar essas 800 horas, nós estejamos nos fazendo valer de estratégias de ensino à distância. Isso tudo por quê? Nós não sabemos quanto tempo as aulas precisarão ficar suspensas. Estamos vivendo um momento em que as diretrizes de saúde pública é que precisam nortear os rumos da educação. Então, neste momento, nós não sabemos por quanto tempo nós não teremos os alunos presencialmente nas escolas, mas nós já precisamos antecipar estratégias para que esses alunos possam ter a continuidade do processo ensino-aprendizagem e os professores fazendo este acompanhamento. Então, de posse dessa medida provisória, de posse da deliberação do Conselho Estadual da Educação, nós submetemos ao Conselho Municipal de Educação, que também se manifestou favorável por aquilo já deliberado pelo Conselho Estadual. Então, essa regra vale também para o nosso município, da possibilidade de atividades de ensino à distância no cumprimento das 800 horas. E aí, com base nisso, nós elaboramos essa resolução, a resolução número 4,
que dispõe da forma de organização das atividades complementares EAD no período em que perdurar essa suspensão das aulas. Foi um processo muito difícil. Nesse momento, nós não temos caminhos prontos, todo o planeta, né, está em busca de estratégias diferentes. São ações que nós nunca pensávamos que teríamos que colocar em prática. Nós acreditamos que isso tudo, além do contexto que foge à esfera educacional, mas no âmbito da educação nós acreditamos que isso vai fortalecer ainda mais a importância do professor. Que nós sabemos o quanto nós vamos buscar estratégias EAD, estratégias para que o aluno aprenda em casa, mas nós sabemos que, acima de tudo, não há como substituir a interação de aluno e professor presencialmente. Então, todas essas estratégias são no sentido de que a criança continue tendo o seu desenvolvimento assegurado, mas nós sabemos que não é, né, a mesma coisa que se ela estivesse no ambiente, sendo estimulada diariamente, interagindo com o professor, interagindo com os demais colegas. Mas são tentativas de que nós possamos já estar oferecendo a essas crianças estratégias de aprendizagem. Então, a resolução versou sobre isso. Em linhas gerais, né, todos tiveram já a oportunidade de ter acesso a essa resolução. Ela é publicada no site da Prefeitura. Mas, em linhas gerais, o que nós temos que essa resolução traz? Então, num primeiro momento, nós temos todos os dispositivos legais que foram invocados para trazer essas decisões, essas deliberações, e aí nós temos essas atividades à distância disciplinadas. Então, assim, nós tivemos num curto espaço de tempo que buscar inúmeras estratégias para que nós consigamos chegar a todas as crianças. Então, uma das estratégias que nós conseguimos foi através da plataforma DemandaNet, que já é uma plataforma de gestão de dados. Então, nós até então utilizávamos isso para a parte documental da Secretaria da Educação, e nós conseguimos que fosse desenvolvido uma parte de acesso também para os alunos, e nessa plataforma serão postadas atividades. A equipe de orientação trabalhou arduamente nesse período, até quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, tanto buscando aprender o uso dessas novas ferramentas, como buscando desenvolver o conteúdo já pensando nesse novo enfoque, que a criança vai desenvolver em casa, não com a atuação ali do professor junto dela. Então, assim, foi um trabalho difícil. Nesse trabalho, tanto de elaborar a resolução, de buscar estratégias, com certeza nós vamos ter acertos, mas também vamos ter erros, e por isso nós precisamos estar num permanente diálogo, precisamos estar mais próximos do que nunca, para a gente rever aquilo que for necessário. O objetivo é que as crianças possam estar acessando de diferentes formas esse conteúdo. Então, ele vai ser disponibilizado no site da Prefeitura, com link para o DemandaNet. Ele vai ser disponibilizado através de grupos. Os professores podem se organizar neste momento emergencial que estamos vivendo. Acreditamos que as redes sociais vão ser de grande valia para que o conteúdo chegue até o professor, até a criança. Então, todas essas ferramentas serão válidas. O importante é que haja esse acompanhamento com cada grupo de crianças, que o seu professor esteja interagindo e esteja motivando que essas crianças possam se desenvolver também no ambiente domiciliar. Não pretendemos fazer com que ela tenha atividades com a mesma duração que ela teria na escola, até porque nós não teremos os pais disponíveis em toda essa carga horária para esclarecer as dúvidas das crianças. O objetivo é que as crianças possam continuar se desenvolvendo e que elas possam continuar interagindo com o seu professor. Então, grupos de WhatsApp, colocar no Facebook da escola, colocar em diversos outros
meios de comunicação esses conteúdos e também no DemandaNet, que aí sim o professor vai conseguir ter um acompanhamento da evolução do seu aluno, vai conseguir perceber se ele está acertando as atividades, se ele está errando. E por fim, aqueles alunos que de nenhuma forma digital, virtual, conseguirem acessar, a proposta é para que, esgotadas essas possibilidades, através dessa interação com o seu professor, seja agendado um momento para que o pai retire a atividade feita impressa para ele. Essa atividade impressa, ela vai ser padrão para a rede toda, até porque é importante que não haja distinção por escola, porque dependendo de onde essa criança mora, se ela mora muito longe da escola, aqueles que utilizam o transporte escolar, nós estamos também pensando em estratégias para que isso chegue mais próximo dela, e aí não dá para estar trabalhando em conteúdo diferenciado por escola. Então, o conteúdo impresso, ele tem que ser único para a rede toda, e esse conteúdo estará disponível no site da prefeitura, linkando para o DemandaNet e também para as atividades. Isso impede que o professor desenvolva outras atividades com seus alunos? Não, mas sempre partindo desse princípio, de que ele não vai sobrecarregar o aluno de atividades, porque o contexto é diferente do contexto do aluno em sala de aula. Diante da resolução, nós deixamos o canal para as dúvidas, né? Tivemos várias dúvidas. Nesse primeiro momento, a Silvana, nessa introdução que ela fez, já respondeu várias dúvidas que nós recebemos e acreditamos que tenham solucionado diversas dúvidas que vocês tiveram. Nós fizemos um apanhado e selecionamos as que mais maiores quantidades. Dentre elas está o revezamento. De que forma vai ser feito esse revezamento, quem fará parte do revezamento, né? Então, nós queremos, assim, só abrir um parênteses nesse momento, para alertar do decreto municipal 21283, do dia 20 de março de 2020, e atentar para o artigo 3º-K, que trata da seguinte forma: deverão submeter ao serviço de teletrabalho servidoras gestantes e lactantes, os servidores maiores de 60 anos. Isso. Então, isso já explica, né, uma parte da questão da forma de organizar esse revezamento. Eu acho que é um momento em que o bom senso e a solidariedade, o espírito de companheirismo precisam prevalecer. Então, nós temos como decreto regulamentado do prefeito a autorização para que pessoas que se enquadrem nesse contexto, gestante, lactante e acima de 60 anos, possam desempenhar as atividades exclusivamente do ambiente domiciliar. Então, ele volta a estar em exercício, porém exercendo no seu ambiente domiciliar. Os demais servidores, eles entram nesse esquema de revezamento. E aí nós queremos deixar para que cada escola organize da forma como achar mais apropriado esse revezamento. O que é importante? Todos os dias a escola precisa ter um profissional lá, né, docente e um não docente. Nesse momento, quem são os docentes? É o PEB 1, é o PEB 2, eles devem estar na unidade escolar em sistema de revezamento. Como os profissionais do quadro administrativo normalmente são em menor número, nós orientamos para que diretor e coordenador se revezem com os profissionais não docentes. Então, uma escola, por exemplo, pequena, com 5 professores, esses professores, cada um vai trabalhar, 5 professores por período, uma vez na semana. Tá? Então, presencialmente uma vez na semana, e aí é importante que os profissionais eles estejam interagindo entre si, que a escola, a gente sabe que já tem grupos de WhatsApp, mas que esses grupos se transformem verdadeiramente em grupos de trabalho. Então, eu não consegui falar com um aluno, eu não tenho o contato dele, aquele que for atuar presencialmente, ele pode estar pegando esses contatos, ele pode pegar o telefone da escola, estar fazendo contato com essa família, mesmo que não seja um aluno dele, né? E aí, quando a gente fala também na questão do bom senso, o decreto ele abrangeu essas categorias. Mas é claro que se a gente sabe que tem um servidor que ele está fazendo, nós tivemos perguntas também nesse sentido, ele está fazendo quimioterapia, ele está tratando de uma doença grave. O que o bom senso pede nesse contexto? Que ele seja poupado de estar ali atuando presencialmente. Mas para isso é importante o espírito de companheirismo entre os demais integrantes, sabendo que vai ter um revezamento maior.
Nos dias de entrega dos kits, são os dias em que nós precisaremos de um quantitativo maior de pessoas atuando. É ideal que tenha no mínimo 5 pessoas, 4 para entrega dos kits, e aí tanto faz se vai ser gente do quadro de apoio, do quadro docente, 4 pessoas. E pelo menos uma pessoa ali na parte administrativa para atender telefone e outras questões, tá? Fora isso, uma pessoa do quadro docente, uma do quadro não docente diariamente e mais os profissionais da limpeza, porque nós não podemos esquecer que também a dengue é um problema sério, escorpião na nossa cidade é um problema sério, então os prédios precisam ser mantidos limpos. E desta forma a gente utiliza o mesmo critério que está sendo adotado com todos os demais servidores da prefeitura. Todos os setores têm permanecido abertos, tem setores que nem têm conseguido fazer o revezamento, por exemplo, o setor que faz o nosso pagamento. Se eles não estiverem atuando presencialmente, vai chegar o final do mês e nós não vamos conseguir receber os nossos salários. Os fornecedores não vão conseguir receber pelo pagamento, pelo serviço prestado. Então, alguns setores estão conseguindo se revezar, outros têm tido que estar presencialmente, todos os integrantes diariamente, mas a determinação do prefeito é de que cada setor ele permaneça aberto com o número mínimo possível de profissionais atuando nesse nosso período de quarentena. Então, acho que é isso. Haverá um registro de digital nesse período? Tá, então foi regulamentado que é necessário o registro da digital no dia em que o servidor atuar presencialmente e ao final do mês, naquele mesmo processo em que todos já estavam acostumados de registrar aquilo que foi de excepcionalidade na sua frequência, ele deverá registrar os dias em que ele atuou em teletrabalho. Então é importante saber que nesses momentos, mesmo em teletrabalho, home office, estamos todos à disposição do poder público para aquilo que for necessário dentro da nossa área de atuação. E nos momentos presenciais ele registra o ponto. Por exemplo, nos dias de entrega de kit de alimento, o horário será das 12 às 17 horas. Nós orientamos para que a escola faça um levantamento daquelas pessoas que se dispõem a atuar nesse contato com os pais. Haverá EPI para todos os profissionais que estiverem atuando nessa linha de frente de contato com a população, jaleco de manga comprida, máscara, que mais? A luva e a touca. Então, todos esses profissionais receberão esses kits. Então, preferencialmente, que sejam pessoas voluntárias, né? A gente acredita na solidariedade das pessoas, acredita, né, no quanto a gente se coloca no lugar daquele que está sem trabalhar, que está sem ter o alimento em casa e que a merenda escolar é uma fonte para assegurar a dignidade ali daquela criança para que ela possa continuar estudando. Então, nessa organização, a gente gostaria muito de contar com pessoas que se voluntariassem e nesse dia não necessariamente ela vai cumprir o horário de trabalho dela. Às vezes ele é um professor do período da manhã e que se dispõe a ajudar. Então ele registra a frequência dele, só vai fazer a observação que nesse dia ele atuou na parte da distribuição do kit. Bom, ficou bem claro essa questão de como vai ser feito o teletrabalho, né, estando à disposição e a escala que vai ser feita também pela gestora da unidade escolar e a comissão permanente pedagógica. Isso, então assim, só frisando, todos os servidores que não se enquadram na categoria de idoso e na categoria de gestante e lactante, eles devem entrar nesse revezamento. Escolas maiores, esse fluxo de revezamento vai ser com menor frequência, porque tem mais profissionais para revezar. Escolas menores, um fluxo de revezamento maior, porque todos os dias é necessário que tenha alguém não docente e alguém docente na unidade escolar, atendendo dúvidas de pais, preparando atividades, dentre outras questões, tá bom? E agora nós vamos para uma das dúvidas também, que é a questão do 0800, como funcionará e quem fará parte desse 0800. Certo, então como os profissionais que têm as suas turmas regulares estarão envolvidos no acompanhamento dessas turmas, através do DemandaNet, através dos outros canais que nós já dissemos, nós achamos por bem que os profissionais da oficina pudessem estar fazendo esse revezamento para o 0800. Então o 0800 ele funcionará
aqui na Secretaria de Educação. Nós estamos ainda terminando de definir alguns detalhes, a quantidade de profissionais que nós necessitaremos, mas em média nós calculamos de 4 a 7 profissionais que vão estar presencialmente tirando dúvidas daqueles pais que não tenham um outro canal de comunicação com o seu professor, com a escola do seu filho. Então nós sabemos, por exemplo, que aqueles pais que não têm um crédito no celular, ele não vai conseguir ligar na unidade escolar. Daí a importância do 0800, a importância de que nós consigamos chegar a todos os alunos para que essas horas sejam contabilizadas caso necessário. E aí esses profissionais vão receber o treinamento. Ainda nesta semana não temos início o trabalho home office, até mesmo porque ele vai ser destinado aos alunos que receberem o material impresso. Então, só quando esse material impresso estiver chegando às famílias é que nós iniciaremos com esse plantão do 0800, tá bom? Então, ele vai ser em revezamento também com os profissionais da oficina. E aí, se esses profissionais vão se revezar para o atendimento do 0800 aqui na secretaria, nós solicitamos aos gestores que não os incluam na escala de revezamento da unidade escolar para que tenha um critério unificado para todos os profissionais. Então, os que estarão se revezando no atendimento da secretaria não se revezam no plantão presencial das unidades escolares. Bem, corrigindo o nome da comissão, é Comissão Pedagógica Emergencial. Nós tivemos dúvidas também a esse respeito, né? Como será feito os relatórios, se a comissão vai precisar reunir-se para deliberar. Nós orientamos que essas reuniões sejam também home office. Então, tem diversos aplicativos que permitem essa reunião, essa troca de ideia. E aí, o objetivo dessa comissão é dar suporte aos professores. Nós vamos estar iniciando com uma ferramenta que nunca antes foi utilizada, por isso que no DemandaNet as atividades terão um tempinho maior para que sejam postadas até o dia 9. A orientação pedagógica e também o sistema está preparando um vídeo instrucional para uso, para que as pessoas possam se apropriar, tudo com muita calma, tudo com muita tranquilidade. Nós não queremos que nenhum professor se sinta ansioso, temeroso, eu não estou sabendo, é normal, né? Nós estamos aprendendo, estamos num processo em que um pode estar ajudando o outro. E essa comissão é para fazer essa ponte. Às vezes na escola tem algum professor que tem mais facilidade no manejo de recurso tecnológico, então que esse professor esteja auxiliando os professores que tiverem maior dificuldade. E aí aquilo que a comissão, que o coordenador pedagógico não conseguir resolver, aí ele remete a dúvida para a orientação pedagógica, que vai estar também dando toda essa assistência, essa assessoria. O que é importante que essa comissão faça? Que tenha os registros. Esses registros são indispensáveis, inclusive eles constam da deliberação do Conselho Estadual de Educação, para que a gente valide horas-aulas. Caso isso se fizer necessário, nós precisamos estar tudo documentado. Então, o que foi feito para chegar aos alunos na sua totalidade, né? Qual é o acompanhamento que tem sido feito? Então, são registros dessa forma, não tem um modelo padrão. Se quiser abrir um livro-ata, se quiser fazer digitado, o importante é que haja esses registros e sugerimos que as reuniões sejam através do uso de ferramentas que permitam se reunir sem que estejam fisicamente no mesmo ambiente. Há outras dúvidas também que nós recebemos aqui. Por que os profissionais do Estado estarão de férias e os do município não? Isso, então o Estado e município possuem calendários diferentes, embora nós procuramos fazer o mais próximo possível, mas os professores da rede estadual, eles têm 15 dias de férias em janeiro e os nossos profissionais têm um mês de férias em janeiro. Então, no calendário da rede estadual era previsto 2 semanas de recesso, uma no mês de abril e uma no mês de outubro. Essas 2 semanas de recesso já foram antecipadas e agora os professores da rede estadual entram de férias, que seriam as férias de julho. No calendário municipal nós não temos isso. Os 30 dias de férias foram no mês de janeiro, então é por isso esse diferencial entre o calendário da rede estadual e municipal. As ampliações de jornada e contratos temporários continuam ativos?
Nesse período de suspensão das aulas, assim, existem vários regramentos jurídicos que nós precisamos estar seguindo. Serviços que são descontinuados, nós não podemos continuar remunerando por esses serviços, como nós tivemos o caso da merenda. Lamentamos muito pelas profissionais que atuavam na merenda terem sido demitidas, mas o município não pode fazer repasses para que elas não estejam, né, em atuação, não estejam em exercício, já que é pago por refeição servida. No caso das ampliações e dos contratos temporários, daí a importância de que nós tenhamos esse momento como um momento letivo, porque se nós não tivermos essas atividades home office e direcionamento para o lado pedagógico com os alunos, nós não podemos ter a manutenção desses contratos. Temos o conhecimento de diversos municípios que, até pela queda na arrecadação, sabemos que nós vamos passar por um período bastante crítico daqui pela frente, com muitas atividades sendo suspensas. O poder público ele sobrevive de impostos, então isso vai haver uma redução bastante significativa. Mas nós queremos manter as aulas em atividade, mesmo que de uma forma diferente, para que esses profissionais que tanto contribuem com o nosso município possam ter o seu direito de continuar com a ampliação de jornada e de ter o seu contrato temporário de trabalho também remunerado no período da suspensão das aulas. Então, mais um motivo para que nós possamos fazer com que dê certo essa atividade em domicílio, essa atividade EAD com os alunos da nossa rede. E uma outra questão muito importante de ressaltar é que a educação infantil não prevê atividade EAD. Então, por isso que o foco precisa ser o trabalho dos pais com as crianças, orientações para que os pais interajam com os seus filhos, que tenham vivências, mas a educação infantil, ela não tem limite de dias letivos e ela não tem nenhum amparo legal de que seja desempenhado EAD. Então, as escolas não podem estar mandando atividade para estar fazendo em casa, para que a criança em si façam, assim como nós vamos fazer com o Fundamental, com a EJA e com os demais segmentos. Crianças da educação infantil, a orientação é para o pai, para que a qualidade do tempo que ele tiver com a criança seja uma qualidade do tempo direcionada e que possibilite o desenvolvimento das crianças. Então, acho que era isso. Nós deixamos o nosso canal aberto para as dúvidas que possam surgir nesse período. Estamos disponíveis para vocês para estar orientando e esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigada. Um ótimo retorno a todos, mesmo que de uma maneira tão diferente da que nós estamos acostumados. É muito triste vermos escolas vazias. Escola é sinônimo de vida, mas nesse momento, para que as vidas sejam mantidas, essa é a melhor estratégia, né? E nós sabemos do compromisso do nosso município, do poder público, em preservar as vidas tanto dos alunos quanto de todos os demais profissionais. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de nós, que dê o equilíbrio necessário, o bom senso necessário para cada tomada de decisão. Deus abençoe. Amém.